Oi, meus amores, meu nome é Daniela Faustino, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos iniciar a série Bem Casada. Sim, nós vamos ter uma playlist aqui no canal só com os vídeos da minha vida de casada, contando tudo pra vocês. Mas esse não vai ser o único conteúdo do canal, tá bom? Mas nós vamos ter uma playlist separada só pra isso. Nesse primeiro vídeo da nossa série Bem Casada, eu vou explicar o porquê de eu ter casado tão nova. Então, pra você não ficar por fora de nada, por favor, já se inscreve aqui no canal, curte e vai comentando aqui no vídeo o que você for achando, tá bom? E sim, eu casei nova, eu casei aos 20 anos de idade e a gente já tá com 8 meses de casado. E é normal que bata a curiosidade, por que ela casou tão nova? Qual a necessidade de casar nova? Eu vou esclarecer tudo aqui, tá bom? Antes de mais nada, eu tenho que voltar lá atrás para poder explicar tudo pra vocês. Antes de eu conhecer o Douglas, eu não era firme na igreja. Eu visitava algumas igrejas, mas eu não era firme, sabe? O Douglas é cristão desde criança e eu não. Eu ia às vezes com os meus irmãos, mas nada certo. Eu nunca pensei em casar nova, não planejei ter casado nova. Eu não pensava nunca que eu fosse casar tão nova assim, mas algumas coisas aconteceram na minha vida e aos poucos eu fui mudando meu pensamento. Eu não frequentava igreja nenhuma. Depois que eu comecei a namorar com ele, eu entrei na minha igreja, a igreja que nós estamos até hoje. Quando a gente decidiu se casar, a gente ia fazer 4 anos de namoro e nós escolhemos esperar até o nosso casamento, aos trancos e barrancos. Nós escolhemos esperar e o tempo foi passando até que eu e Douglas a gente foi conversando sobre a possibilidade da gente se casar. No início foi muito estranho pra mim, porque eu não queria casar cedo de nenhum jeito. Tanto até que a gente planejou se casar só depois de mais 3 anos de namoro. Mas foi totalmente diferente. Eu aceitei o pedido do Douglas, o Douglas conversou com a minha mãe sobre a gente casar, tudo direitinho, tudo certinho, conversou com meu pai e fui gostando de tudo o que aquilo significava. Aos poucos a gente começou a comprar as coisas na nossa casa, comprar panela, comprar jogo de copos. E aí eu fui ficando totalmente acostumada com a ideia, ansiosa, e o Douglas também, que sempre teve o sonho de formar uma família. Como eu falei, no início eu tava bem assustada. Eu queria, mas eu estava assustada porque é algo novo. E é normal a gente ter medo do que é novo. E eu sou muito intensa, gente, não adianta. Ou é 8 ou é 80, né? E eu fui mergulhando naquele universo do casamento e ele também. E a gente não tava vendo a hora já de ir pra nossa casa. Até que a gente se perguntou, por que a gente tá esperando mais 3 anos pra se casar? Nem tanto Douglas, mas eu. Eu fiquei me perguntando, mas Daniela, por que você não se casa logo? Se agora você realmente quer, você já se acostumou com a ideia, você tá ansiosa com a ideia de formar uma família, você quer logo isso, então por que você tá esperando tanto? E a resposta foi clara, medo do que as pessoas poderiam falar. Porque é assim, né, gente? Muita gente não tem um casamento feliz. Ah, começou, Douglas. Porque, infelizmente, as pessoas jogam pra você as experiências delas. Se elas tiveram um casamento infeliz, elas declaram sobre você que você também vai ter um casamento infeliz. Mas não é assim que funciona desde que você tenha Deus como centro do seu casamento. E eu comecei a orar, pedir pra Deus falar comigo. Em alguns momentos eu cheguei a ter medo mesmo, pelo tanto que as pessoas falavam, que eu tava estragando a minha vida, que ia ser um casamento horrível, que eu ia viver pra arrumar casa, que depois que casa, o casal estraga, o homem se transforma. E sim, em muitos casamentos é a realidade, infelizmente. Mas Deus foi me confortando de que eu teria um casamento aos moldes dele, tendo ele como centro. E se as pessoas tiveram experiências ruins, negativas no casamento delas, isso não significa que eu vou ter um casamento infeliz também. Outro medo meu também de casar nova era de que as pessoas poderiam falar pra mim, nossa, você tá perdendo a sua juventude, você tá estragando a sua vida. Você tá jogando seus estudos no lixo. Só que, particularmente, pra mim tem sido o contrário. Eu tenho saído muito mais desde que eu casei. Meus pais sempre foram muito protetores comigo, justamente pela maldade do mundo. O mundo não tá pra brincadeira. Então, eles sempre me protegeram muito. Então, eu sempre fui muito acostumada a ficar em casa. Eu não tive o costume de ficar indo pra balada, de chegar muito tarde em casa. Eu fui criada dentro de casa mesmo. E quando eu saía, eles sempre me levavam até a porta do lugar e me buscavam na volta. Até que depois de uma certa idade, mesmo eu tendo algumas oportunidades de ir pra balada, isso, aquilo, eu mesma não queria ir, porque eu não tinha sido acostumada assim. Então eu chegava lá e me sentia mal e voltava pra casa. Então eu fiquei me perguntando, como assim perder minha juventude?
O que as pessoas acham que os jovens têm que fazer? É relativo para cada um. E para mim, fugia da realidade da maioria dos jovens, justamente pela minha criação. Depois que eu casei, minha mãe menos preocupada, claro, eu e Douglas já viajamos com os nossos amigos, a gente já saiu para vários lugares juntos, coisas que eu gosto de fazer. Então não tô perdendo juventude nenhuma, porque justamente é relativo para cada um o que cada um gosta de fazer. Uma coisa muito importante que eu analisei quando eu decidi casar, que foi muito conversado entre eu e minha mãe, era sobre a maturidade que um casamento exigia. Nós colocamos tudo na balança e eu e Douglas decidimos, debaixo da bênção de Deus, de que seria o momento certo pra gente se casar, independente do que qualquer pessoa achasse, justamente porque tínhamos maturidade para isso. Meus pais, a mãe do Douglas, os nossos pastores conversaram com a gente, explicaram o que é o casamento, que muitas vezes é renúncia, é saber pedir perdão, é saber perdoar, é saber ter controle financeiro, é saber que dali em diante uma família se formaria, uma só carne se formaria, desde o momento que nós saíssemos da casa dos nossos pais. A responsabilidade das decisões das nossas vidas estariam sobre nós. E o Douglas, como uma pessoa maravilhosa, como um homem super responsável, trabalhador, sempre correu atrás, topou junto comigo formar a nossa própria família. Esse vídeo não é incentivando pessoas novas a se casarem. Não façam isso se não tiver a aprovação de Deus. Porque tudo tem o seu tempo. Eu tenho um tempo de plantar e tenho um tempo de colher. Assim como tem um tempo do namoro, tem um tempo do noivado, tem o tempo do casamento, tem o tempo em que o casal resolve ter filhos. E isso foi crucial para nós dois na decisão se deveríamos casar ou não. Saber se era o tempo de Deus para nós. Saber se era o tempo de Deus para nós dois formarmos a nossa família. Então, se você decidir se casar, pergunte a Deus e Ele falará com você. Porque Ele trata cada um individualmente. Lembrando, gente, que esse vídeo é sobre o que eu acredito. Se você não concorda, tudo bem também. Nós somos pessoas diferentes, que talvez a nossa fé seja diferente. Mas sobre mim se aplica ao que eu acredito. E eu achei válido vir aqui compartilhar com vocês, porque muita gente se pergunta, até hoje, como eu casei tão nova, como assim? Mas eu estou muito feliz. E, inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a reação das pessoas quando descobriram que nós dois íamos casar, como foi quando o Douglas falou com os meus pais, como foi quando ele contou pra mãe dele, os nossos amigos e até pessoas de fora mesmo. Olha, vou te contar, não foi fácil. Então, se você quiser esse vídeo ou outras curiosidades sobre nosso casamento, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu vou atender o pedido de vocês. Pra finalizar o vídeo, eu estou muito feliz, tá sendo melhor do que eu imaginava que seria. Eu tô sendo surpreendida aqui no casamento. O Douglas é um homem maravilhoso, compreensivo. Às vezes a gente briga, é normal que todo casal brigue. Mas é incrível todos os dias acordar ao lado dele. E mais incrível ainda é ver a confirmação de que Deus sempre esteve de acordo com tudo isso, pela provisão dele sobre nós dois. Não nos faltou nada, estamos dando conta de tudo, mesmo nós dois sendo jovens. Na época eu tinha 20 e ele 23, hoje eu tenho 21 e ele 24. E ainda bem que nós escutamos a ele, porque ele nos disse que o nosso casamento seria aos moldes dele e não aos moldes desse mundo que não valoriza mais o amor. E eu finalizo esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar qual o vídeo que você quer ver na série Bem Casada. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Mande esse vídeo para aquela amiga que tá pensando em se casar, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!